Oi, oi, muito boa noite para você que está ligadinho no canal do YouTube do Jornalismo Unisatic. Estamos chegando com o Jornal da Noite para te manter bem informado. Noite inclusive de calor aqui em Criciúma, os termômetros na casa dos 21 graus na cidade. Daqui a pouco tem a previsão do tempo para a gente saber se ele continua assim. Por aqui você vai ver como está a situação da SC 445 em Içara. A rodovia, que está entre as duas mais movimentadas do estado, está passando pela fase de triplicação. Já já a gente te atualiza sobre a situação. Agora, no esporte, vamos te mostrar um lado diferente. A torcida carvoeira não brinca em serviço. Sendo no Heriberto Wilson ou não, tá lá apoiando o Tigre. Daqui a pouco a gente vai saber como é todo esse preparo. Oportunidade de emprego e qualificação profissional. Tá buscando se especializar ou um espaço no mercado de trabalho? Daqui a pouco a gente te conta sobre uma rede de talentos aqui de Criciúma que está com mais de 6.000 vagas abertas. Tem ainda o comentário do Denis Luciano, orientações do Bombeiros e muito mais. 8 horas, 2 minutos, vem com a gente que o JN tá só começando. Nós começamos o seu JN falando sobre trânsito. É que a SC 445 em Içara está em fase de triplicação. A obra da rodovia estadual ainda continua no primeiro trecho e tinha um prazo para ser finalizada no próximo mês. Algumas questões relacionadas a obras estão acontecendo por lá e o nosso repórter Henrique Ferreira foi até o local acompanhar como está a situação e traz todos os detalhes para a gente. Oi, Henrique. É isso mesmo, Luiz. Estamos aqui na SC 445, a rodovia Paulino Búrigo em Içara, uma rodovia muito movimentada e que está sendo seu trecho triplicado. Ela inicia a obra na BR-101 e vai até a Central do Giasse. Esse primeiro trecho, que terá também o seu segundo trecho, que irá até a entrada de Criciúma. Mas vamos lá, no primeiro trecho, a obra está orçada em 44 milhões. Ela teve seu início em novembro de 2022 pelo então governador Carlos Moisés. E a obra tem a sua continuidade garantida pelo Jorginho Melo, pelo programa Estrada Boa. Aqui estamos com Claudinei Defani, que ele, junto ao Estado, procura readequações da obra. Bom, primeiramente, avisar que não houve nenhuma audiência pública para a realização dessa obra. O valor de 44 milhões para uma extensão de 2,5 km também está sendo questionado. Achamos um investimento muito alto para pouca rodovia. A questão que pega nessa triplicação é a falta de uma audiência pública e também no edital de lançamento da obra não foi contemplado as desapropriações. Então são vários comércios que vão ser desapropriados, várias empresas que vão ter que fechar suas portas e não foi contemplado dentro do edital essas indenizações. Então estamos procurando junto ao Estado que faça uma readequação no projeto a fim de não atingir essas empresas que já estão às margens dessa rodovia há mais de 30 anos. É isso. A gente procurou a Prefeitura Municipal de Içara, que se pronunciou por volta de um ofício, na qual relata que ela já falou com comerciantes e moradores e que também está aberta a conversas para explicar melhor sobre esse trecho que está sendo triplicado. Ela também ressaltou que a eleição municipal é somente no ano que vem e algumas dessas ações são politiqueiras. A Secretaria de Infraestrutura informou que a obra segue conforme o prazo estipulado e, caso ele não seja cumprido, a empresa deve pedir um aditivo para estender o tempo da obra. E agora nós vamos conhecer o trabalho de uma importante instituição aqui de Criciúma. A Casa Guido presta um importante papel na sociedade e a gente acompanha na reportagem da Letícia Cardoso. Visto como um espaço de solidariedade em Criciúma e região, a Casa Guido é uma instituição sem fins lucrativos que beneficia crianças e adolescentes portadoras de câncer. Com o intuito de acolher os pais e pacientes que possuem dificuldades de locomoção para a realização dos tratamentos, a ONG oferece diversas formas de auxílio para as famílias cadastradas. Então iniciou com muitos voluntários, muitas vontades, muitos sonhos, mas pouco dinheiro, quase nada, né? Então no começo eles se juntavam para pagar as despesas, procurar um espaço, então encontraram aqui a casa, onde é até hoje, a sede sempre foi aqui, mas no começo era um local alugado. A instituição atende 45 municípios presentes na região sul do estado. Já são mais de 170 pacientes cadastrados, desde a fundação, em 2009.
Mas hoje, a Casa Guido auxilia no cuidado de 84 crianças e adolescentes. Além disso, a ONG conta com o apoio de 17 funcionários, voluntários e doações da população. Então, a partir do momento que o paciente é diagnosticado lá, as próprias médicas do hospital, as oncologistas, comunicam à Casa Guido. Chegou um paciente novo, foi diagnosticado, então a Casa Guido já vai até lá para fazer o acolhimento inicial, a psicóloga e a assistente social vão até lá para fazer esse acolhimento. Aqui na Casa Guido, além de oferecer alimentação, medicamentos, doações de cestas básicas, ajuda financeira para o translado ao hospital, a instituição também desenvolve atividades terapêuticas desempenhadas por uma equipe de multiprofissionais, com psicólogos, nutricionista, assistente social, que fornecem orientações sobre as patologias e seus cuidados, assim como atividades lúdicas e acomodações adequadas, tudo isso para visar o bem-estar dos pacientes com doenças oncohematológicas. A Casa Guido continua nessa frente de ser apoio para essas famílias, né, de uma forma muito intensa. Hoje a gente tem profissionais atuando na parte da psicologia, da pedagogia, da nutrição, porque a gente entende que o tratamento oncológico ele precisa ser abordado por várias vertentes, não somente o medicamento, o exame ou a consulta, né? A gente precisa atuar com essa família em todo o contexto familiar. Uma das famílias beneficiadas pela assistência da instituição é a Clara. A menina, de apenas 2 anos, foi diagnosticada com glioma do nervo óptico, um tipo de tumor cerebral. Ao receber a notícia de que sua filha possuía um câncer benigno de grau 1, Mariane Generoso Rodrigues contou com o acolhimento oferecido por toda a equipe da Casa Guido. Então, eles foram o nosso norte, assim, eles, né, já têm todos os profissionais preparados para isso. Então, com certeza é muito importante, né? A gente vê aí vários casos, né, de câncer hoje, inclusive de adultos, que eles não têm, né, muitas vezes esse amparo. E com certeza diminui um pouco a carga, né, porque a gente tem que pensar em tudo. A gente tem que pensar no tratamento, tem que pensar, né, questão financeira, questão em casa. Então, eles nos ajudam. Nossa, é muito importante o trabalho que eles fazem. Ouvir que seu filho está doente é um baque para todos os pais e responsáveis. Muitos ficam desorientados e não sabem como reagir a esse momento de dificuldade. É aí que entra a assistência da Casa Guido, acompanhando todo o tratamento dos jovens cadastrados e prestando apoio aos familiares. A gente tem todo mês, né, uma reunião com diversos temas, né, tudo de acordo para a gente lidar com a criança. Tem também a questão de apoio. Graças a Deus a gente nunca precisou, mas assim, por exemplo, se fica internado, se precisa de hospedagem, a casa dá todo o amparo. Porque, como eu disse, eu já conhecia, mas a partir do momento que tu passa a precisar, tu vê com outros olhos e é diferente, sabe? Então, assim, a gente já admirava a casa antes e agora a gente não tem nem palavras para agradecer. Em agosto de 2023, a infraestrutura da entidade sofreu danos causados por um incêndio e, para recuperar o que foi perdido, a instituição se mobilizou para conseguir apoio. O pedágio solidário, que já era utilizado para arrecadação de fundos, foi a principal forma para receber auxílio. Então, assim, a gente consegue arrecadar um valor bem expressivo porque a gente entende que o pedágio, por mais que ele seja bastante trabalhoso, ele é um momento que a gente tem a oportunidade de levar para toda a sociedade o momento de contribuição, de contribuir com qualquer valor, desde uma moedinha até uma notinha mais graúda, todo valor que vem é bem-vindo e demonstra muito, né, que juntos a gente acaba sendo mais forte, conseguindo mais, de pouquinho em pouquinho a gente chega a um montante expressivo. E olha, agora vamos falar sobre qualificação profissional e saber como é que está o mercado de trabalho. Se você está atrás de uma vaga de emprego, presta atenção aqui. A rede de talentos da ASIC está com quase 6.000 vagas em aberto. Está aqui com a gente, ao vivo pela internet, a diretora executiva da ASIC, Maria Julita Volpato. Diretora, começa explicando para a gente que rede de talentos é essa. Então, a rede de talentos, ela é uma plataforma que permite fazer a conexão entre o empregador que tem a necessidade de um trabalhador e o cidadão que está em busca de um espaço de trabalho. Como que isso acontece? Esta plataforma, ela permite que a empresa cadastre a vaga, dando as especificações técnicas que ela espera do candidato, e o candidato se apresenta com seu currículo, colocando as suas qualidades e as suas capacidades de desenvolvimento do trabalho. Dentro da própria plataforma, tem mecanismos de
conexão de palavras-chave. Eu preciso de um eletricista, e a minha formação e a minha capacidade técnica de ser eletricista, os dois vão se conectar, tanto a vaga quanto o cidadão que está procurando um espaço de trabalho. Julita, e só pessoas de Criciúma podem participar ou quem mora em outras cidades aqui da nossa região podem também? Não, é uma plataforma aberta, nós temos candidatos, inclusive, às vezes, de fora do país, tá? Que alguém lá fora está querendo voltar para cá, ele vai se candidatar para uma vaga, vai depositar o seu currículo aqui. E nós temos também empresas de Criciúma, de toda a região, que cadastram as suas vagas, e os cidadãos podem optar por escolher uma dessas vagas para se candidatar ao trabalho. Julita, no momento a gente tem quantas vagas disponíveis? Então, somando todas as vagas disponíveis que hoje estão cadastradas dentro da nossa rede de talentos, nós temos 5.960 vagas e nós temos 4.960 currículos cadastrados. Então, isso dá uma dimensão de que, de fato, a nossa região ela está com empregabilidade total. Nós temos vagas para todos os trabalhadores que queiram trabalhar aqui na nossa região. O índice de empregabilidade é bastante positivo. Diretora, estou assistindo, fiquei interessado, estou procurando uma vaga de emprego. Onde acho a rede de talentos da SIC? Então, www.acicri.com.br/rede de talentos, você vai encontrar, e é uma plataforma bastante amigável. Tem o passo a passo, tanto para o cadastro da vaga, quanto para o cadastro do currículo. Ela é bastante amigável. Uma outra coisa que a gente traz para vocês informar os ouvintes, aos telespectadores, é de que o cidadão cadastra o seu currículo de forma totalmente gratuita. Não tem nenhum custo para cadastrar o currículo. E as empresas associadas da SIC também podem cadastrar as vagas de forma gratuita, a não ser que ela queira dar um destaque para a vaga. Às vezes tem situações em que a empresa está com uma emergência, ela quer dar um destaque para essa vaga, daí ela tem uma taxa, mas é bastante simbólica. Maria Julita Volpato, diretora executiva da SIC, muito obrigado por atender aqui ao pessoal do jornalismo da Unisat, que está conversando com a gente aqui no nosso Jornal da Noite. Eu é que agradeço o espaço e a gente está sempre se colocando à disposição, especialmente do nosso cidadão, que a SIC ela é uma entidade muito preocupada com o desenvolvimento da região, e isso passa pelo bem-estar, então, tanto das empresas conseguindo trabalhadores capacitados, quanto dos trabalhadores conseguindo vagas para desenvolver os seus trabalhos. A gente vai agora para o nosso primeiro intervalo e na volta falamos sobre esporte. É que o Criciúma entrou para a Série A nesse final de semana e a gente traz detalhes sobre essa conquista. Além disso, a previsão do tempo para te manter atualizado. É logo mais. Olá, eu sou Karina Farias, professora do curso de jornalismo Unisat. Há mais de uma década, nós formamos profissionais aptos a atuarem nos mais variados campos do jornalismo. Nossos egressos estão nos mais variados meios de comunicação, em veículos nacionais, regionais, em grandes empresas de assessoria de comunicação, bem como nos meios digitais. Nossa matriz está mais flexível e voltada às habilidades do futuro. Por isso, além das disciplinas essenciais do jornalismo, como rádio, TV, web, fotografia, o aluno passa por vivências práticas, ligadas ao marketing, assessoria, O aluno passa por vivências práticas, ligadas às redes sociais, ao marketing e ao digital como um todo. A formação agora ocorre em 3 anos e meio, um diferencial da Unisat.
Somos um curso premiado com reportagens incríveis e projetos inovadores e sociais. Nossos acadêmicos contam com laboratórios para colocar em prática a sala de aula. Praticamente todos os nossos alunos estão estagiando nas áreas de conhecimento da profissão. Onde tem comunicação, tem aluno do jornalismo Unisatic. Para cursar jornalismo, o aluno tem que gostar de ler, de escrever e não curtir nem um pouco a rotina, porque no jornalismo, um dia é diferente do outro. Aqui no Laboratório de Rádio, a gente cria programas ao vivo, gravados e podcasts. Um exemplo disso são os programas Salada Mista e o Jornalismo em Pauta, totalmente produzido, apresentado e editado pelos nossos alunos. Dentre os projetos de pesquisa está o Audiotour, uma visita orientada e guiada em áudio numa parceria entre o curso de Jornalismo e Engenharia Mecatrônica. Curtiu? Saiba mais acessando o nosso site, que está aqui na tela, unisatic.com.br. E vem ser Satic! Ei. 8h17, Jornal da Noite de volta. E o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, informou que estão programadas interdições de trânsito na BR-285, a famosa Serra da Rocinha, em Timbé do Sul. Esses bloqueios vão acontecer amanhã, terça-feira, dia 21, e vão até a próxima sexta-feira, dia 24. O bloqueio é necessário para uma série de detonações de rochas entre o quilômetro 50.6 e os quilômetros 50.9, onde estão em andamento as obras da pavimentação da rodovia. E olha, agora a gente fala sobre qualificação profissional. A SATIC, assim como outras instituições aqui da nossa região, estão no período aí de matrículas para o primeiro semestre do ano que vem e tem várias formas de conseguir bolsa e entrar dentro de uma universidade no ensino superior. A gente vai fazer um contato agora com a nossa repórter Luana Miguel, ela que chega com as informações sobre essa bolsa, o ano que vem e todas essas novidades, né, Luana? Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Nicole. É isso mesmo. Universidade gratuita. As inscrições estão abertas para o primeiro semestre letivo de 2024, nos 12 cursos nas áreas de comunicação, negócios e engenharia. Reitor, você pode explicar um pouquinho como funciona o programa Universidade Gratuita? Bom, o programa Universidade Gratuita ele é destinado a alunos de graduação, e nós aqui na SATIC fomos contemplados também com esse programa da Universidade Gratuita, com uma parcela maior de recursos, né? Então, os alunos têm que, obrigatoriamente, estar matriculados, essa é a primeira condição. Existem 4 listas de classificação. A primeira lista é para os alunos que são oriundos de escolas públicas, a segunda lista é para alunos que são de escolas privadas que tiveram bolsa de 100%, depois com bolsa de 50%, e, por último, se ainda houver vagas, os alunos das demais escolas privadas que pagaram suas mensalidades também poderão concorrer, desde que essas 3 primeiras sejam contempladas inicialmente. Existe também uma contrapartida por parte dos alunos, eles têm que prestar uma atividade para alguns tipos de instituições, como de 4 horas por semana, que isso compreende durante todo o período em que ele estiver recebendo esses recursos da Universidade Gratuita. E, Carlos, há uma média de quantos alunos vão ser contemplados com o programa? Esse ano, a gente espera, esse semestre ainda de 2023-2, em torno de 105 alunos. Mas, para o ano que vem, além desses 105, a gente imagina que teremos um total de mais de 1.000 vagas para a Universidade Gratuita para 2024 inteiro. Então, é muita vaga. A gente acredita que poderá contemplar um volume muito grande de alunos.
E a FASP disponibiliza algum tipo de assistência para quem tem mais dúvidas do programa? Sim, temos nosso serviço de assistência social, que pode ser procurado. Existem já alguns meios eletrônicos, inclusive, para facilitar. Eu estou em casa, se estou com dúvida, pode entrar em contato. Ou vir aqui, que eu acho que ainda é a melhor alternativa, porque a gente consegue conversar e tirar todas as dúvidas para como ingressar, como permanecer, que critérios são envolvidos também, por exemplo, como renda per capita, né? Para entrar na universidade gratuita tem que ter uma renda per capita de 4 salários mínimos. Vamos imaginar, então, uma família com 3, pai, mãe e um filho só. Uma renda per capita mensal de 12 salários mínimos, uma renda total de 12 salários mínimos é um bom valor, né? Então, isso também, essas dúvidas também podem ser tiradas aqui junto com a nossa assistente social. Muito obrigada, reitor. É com vocês de volta no estúdio. E é hora de falar de esporte por aqui. Essa semana tem a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E quem traz mais detalhes pra gente é o repórter Henrique Ferreira. Boa noite, Henrique. Como é que tá a situação do Tigre? Boa noite, Nicolas. O Criciúma conquistou no último sábado o tão sonhado acesso para o Campeonato Brasileiro, a Série A. O jogo foi um tremendo sucesso para a torcida carvoeira, que estava angustiada por esse acesso, que estava emocionada, teve muito choro e muita alegria. Começou com o primeiro gol do Éder, no rebote do Igor, chutou, o goleiro pegou, o Éder botou para a rede, estufou e o estádio veio abaixo. Com aquele 1-0 garantido, começou o medo do Criciúma tomar o empate e o acesso não vir. Mas aos 35 minutos do segundo tempo, Felipe Matheus cobrou uma falta impecável e deu para o Criciúma 2-0. No último lance do jogo, Felipe Viseu matou o placar e garantiu o acesso do Criciúma, porque o Mirassol fez 4-1 no Atlético Goianiense e o Vitória conquistou o triunfo em cima do Sport, o que matematicamente garantiu o acesso para o Criciúma. Agora o foco da diretoria é pensar no jogador que irão ficar para o ano que vem e o que não irão ficar. O fato é que quem permanece é a torcida carvoeira, que lotou o estádio com mais de 18 mil torcedores. Eu estive presente no Heriberto Wilson e pude contar essa história de perto. Confira. Amar, gritar, aplaudir e apoiar. O que não falta para o Tigre nessa temporada é empenho dos torcedores. O atual campeão do Campeonato Catarinense tem a sua arquibancada como fator determinante para o resultado do time. A Barros Tigres é responsável pelo espetáculo majestoso. Luciano Fagundes é integrante da torcida organizada e não perde uma partida do time. Eu vim morar aqui fazem 10 anos e essa paixão começou na arquibancada, começou conhecendo as pessoas que fazem parte. Então tu acaba te apaixonando primeiro pelas pessoas. O clube, ele é um reflexo do que as pessoas são da arquibancada. Então o Criciúma é forte hoje porque a torcida é apaixonada. Unindo o amor do torcedor com o desempenho dentro de campo, o Criciúma alcançou o maior número de torcedores dos últimos 20 anos. Segundo o levantamento do Portal 48, 14.593 mil torcedores compareceram ao Heriberto Wilson. Esse número é maior do que o tempo que o Criciúma ficou no Campeonato Brasileiro da Série A. Cada se renovando com crianças. É uma cidade que buscava time fora para torcer e só via pela televisão, tu não tem aquela magia do estádio. Quando a criança vem com o pai, ou vem no estádio, ouve a banda, ouve aquele sopro, a banda começar a tocar, isso é uma energia diferente. Como diz a canção da torcida, de pai para filho e sempre será. A paixão pelo time atravessa gerações, como no caso de Rafael e Otávio. O pai esteve presente no Majestoso há 23 anos atrás, acompanhado por um amigo, e depois de passar pela arquibancada nunca mais saiu. Nesse tempo, ganhou um novo companheiro para compartilhar o amor pelo Tigrão, o Otávio, que não perde um jogo com seu pai. No mosaico realizado pela torcida, Rafael se emocionou, recordando o momento com seu filho, de 4 anos. Quando eu vi aquilo ali, lógico, eu me emocionei bastante. Então, algumas pessoas que me conhecem dentro do estádio falaram que, tipo, é uma inspiração quando veio eu e o Otávio, né? Porque é sempre a mesma coisa, ele na minha cacunda o jogo inteiro. Então, a gente é sócio da cadeira e eu não fico na cadeira, porque ele gosta de vir pra cá e eu também gosto mais da bagunça, né? Mas a minha esposa tem mais a minha filha de 1 ano e 10 meses que também vem. E também, quando escuta a OT, já começa a dançar, já começa a vibrar e com a mão também. Ela já está bem familiarizada também com a torcida. O espetáculo proporcionado pelos torcedores desperta a emoção dos jogadores dentro de campo. O volante Arilson é lembrado com muito carinho pela torcida do Criciúma. O atleta está no Tigre desde a Série C e demonstra grande identificação com o clube, se tornando uma peça-chave para o elenco. Nas arquibancadas, Arilson é unanimidade e conquistou o carinho do torcedor.
E ele, dentro do campo, ele já entrega tudo o que precisa. E fora dele, o Arilson é um cara espetacular, é um cara que tu tem acesso, tu consegue conversar com ele quando tu vai trocar uma ideia. Não é um cara, um jogador de futebol, parece que ele é um de nós. Pega o instrumento, toca, no final do jogo ele sempre dança, tal, puxa o time, ele é um dos líderes desse time, então ele puxa a gurizada. Para Arilson, a torcida do Tigre é o 12º jogador dentro de campo. Esse incentivo se transforma em um resultado positivo para o clube e também para o atleta. Neste ano, Arilson foi considerado o melhor volante do Campeonato Catarinense. O sentimento é de gratidão, de felicidade por tudo que aconteceu. Em 2021 cheguei na pandemia, né? Então não tinha esse calor da torcida. E tá agora nesse momento é gratidão e estou muito feliz por isso. O calor do torcedor que não abandona o clube. Não importa o dia ou o horário. A torcida do Criciúma estará presente. A festa começa momentos antes da partida, com a colocação dos trapos que decoram o estádio. Local esse é montado para receber os apaixonados pelo Tigre e que não deixam de apoiar em nenhum minuto. Mas eu acredito que o momento do clube é um momento muito bom, um momento da gente aproveitar e trazer as crianças para o estádio. É essas crianças que vão se apaixonar por isso, vão ser a próxima geração que vai torcer e que vai fazer pelo clube. Então a gente pede até e fala para o pessoal, traga as crianças, traga os mais novos, traga aquela criança de 11, 12, 13, 14 anos para entender e compreender o que a gente faz aqui de verdade. Se depender de Otávio, a nova safra de torcedores virá forte. O menino já se adiantou e escolheu seus jogadores favoritos do elenco. Hermes, Gustavo, Matheus, Anísio. Cantando, vibrando e se emocionando. Na vitória ou na derrota, o torcedor do Criciúma transforma a atmosfera que envolve o estádio Heriberto Wilson. Se depender da força da torcida, apoio nunca vai faltar para ver o Tigre campeão. Muito lindo todo esse trabalho, realmente é de tirar o fôlego. Parabéns para a torcida carvoeira. Olha, a semana começou com frio aqui em Criciúma, amanheceu bem friozinho, finalmente sem chuva, mas será que continua assim? Durante o dia foi esquentando e tá chegando aqui comigo no estúdio a Manuela Lillenburger para atualizar a gente. Manu, o que nos espera? Vem chuva de novo? Boa noite, Luiz. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. E a chuva, na verdade, ela deu uma trégua. Inclusive, amanhã, na terça-feira, as temperaturas elas vão continuar subindo, mas pode sim ter algumas pancadas isoladas de chuva, principalmente aqui nessa região das cidades que fazem fronteira com o Rio Grande do Sul e no Vale do Itajaí também. Inclusive, é bom ficar atento nessas cidades que à noite pode ter uma chuva um pouco mais forte com a presença de raios e granizo. E a temperatura, como eu comentei, vai aumentar. Na região oeste, a temperatura em algumas cidades pode aumentar dos 35 graus Celsius e na região sul também. Na Grande Florianópolis, a temperatura deve chegar na casa dos 33 graus. Essas foram as informações e até mais. Muito obrigada, Manuela, pelas tuas informações. Olha, você já ouviu falar na palavra trote? Uma brincadeira de mau gosto que para o Corpo de Bombeiros pode atrapalhar e muito o serviço deles. A gente confere agora na reportagem. Trote, algo que frequentemente o Corpo de Bombeiros Militar de Criciúma enfrenta. Em 2021, foram mais de 17 mil ligações falsas. Já no ano seguinte, esse número chegou a mais de 13.700 chamadas. E até setembro de 2023, já foram feitos 7.249 trotes. Por mais que os números estejam diminuindo, essa é uma situação que dificulta o trabalho dos profissionais. Por conta até da gravidade ou da urgência daquela ocorrência, as guarnições foram deslocadas e, infelizmente, não se tratava de ocorrência real e sim de um trote. Quando a pessoa realiza um trote, pode até ser na brincadeira, achando que não vai dar em nada. Mas, segundo especialistas, essa é uma ação que pode resultar em punições maiores. Aqueles telefonemas falsos direcionados aos serviços de emergência, muitas vezes efetuados por crianças, adolescentes ou até mesmo por adultos, em tons de brincadeira, vão muito além de uma brincadeira de mau gosto. Essa ação é considerada crime pelo Código Penal Brasileiro em seu artigo 266, sendo a pena aplicada de detenção, podendo variar por um período de 1 a 6 meses. E quem acha que não há consequências para os menores de idade, está enganado. Sendo este telefonema efetuado por criança ou adolescente,
O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê essa ação como uma infração gravíssima, cabendo o encaminhamento desse menor à vara da infância correspondente para que seja avaliada a medida socioeducativa a ser aplicada, dependendo da gravidade da infração cometida. Em Criciúma, a instituição de serviço público presta atendimento para cerca de 170 bairros do município. Aqueles que necessitam podem acionar o pedido de ajuda discando 193. Em qualquer situação, o Corpo de Bombeiros está preparado para atender às emergências. Geralmente a gente sempre precave, né? Acaba encaminhando a guarnição também, até para que não aconteça dessa forma. Então, muitas vezes a guarnição até pode estar deslocando, né, e se tratar de um trote, faz o retorno até o quartel, do que o contrário, né, acabar que a guarnição não seja enviada e ser uma ocorrência real. Então, na maior parte das vezes, né, a não ser que a gente consiga identificar de fato que se trate de um trote, senão a gente acaba encaminhando as guarnições, né, para que tenha esse tempo-resposta, que é a saída da guarnição de serviço aqui do Corpo de Bombeiros até chegar no local da ocorrência, né, para que esse tempo-resposta não esteja prejudicado, caso seja uma ocorrência real. Segundo uma pesquisa realizada pela Consultoria Legislativa do Senado Federal, as ligações falsas podem causar até R$1 bilhão de prejuízo todos os anos. Isso por conta dos gastos gerados pelo atendimento indevido, mas os riscos dos trotes vão além dos prejuízos financeiros. Já aconteceu casos nessa situação também, né, de a pessoa ligar lá para tentar passar um trote para o Corpo de Bombeiros e muitas vezes um familiar seu, alguém acaba se acidentando e aquela ocorrência, né, que está sendo atendido falsamente pelo Corpo de Bombeiros acaba sendo prejudicado e às vezes até algum integrante da família daquela pessoa que ligou, né, pode estar sendo prejudicado o seu atendimento. Então, se você que está nos assistindo, né, não passe trote. Outra preocupação bastante importante também é orientar as crianças, né, para que não façam esse tipo de situação também e realmente chame o apoio do Corpo de Bombeiros quando for necessário. E agora a gente faz mais uma pausa aqui no seu JN. Na volta vamos falar sobre a situação de uma escola pública aqui de Criciúma, o Colegião. Eles esperam por uma reforma desde 1973. E tem ainda a programação do Novembro Azul aqui na cidade. Volte já. Olá, eu sou Karina Farias, professora do curso de jornalismo Unisatic. Há mais de uma década, nós formamos profissionais aptos a atuarem nos mais variados campos do jornalismo. Nossos egressos estão nos mais variados meios de comunicação, em veículos nacionais, regionais, em grandes empresas de assessoria de comunicação, bem como nos meios digitais. Nossa matriz está mais flexível e voltada às habilidades do futuro. Por isso, além das disciplinas essenciais do jornalismo, como rádio, TV, web, fotografia, o aluno passa por vivências práticas, ligadas ao marketing, assessoria, nanana. JN de volta. E se você é de Criciúma e região, já deve ter ouvido falar do Hospital Psiquiátrico do Rio Mãe, né? Ele era bem famoso aqui na cidade e nos últimos anos passou por diversas mudanças, não é, Luiz? É isso mesmo, Nicole. Hoje o local é um complexo de saúde e quem conta pra gente é o repórter Henrique Ferreira. Com o objetivo de reunir os principais serviços de saúde em um só lugar, o Complexo de Saúde Santo Agostinho, inaugurado em agosto, já está com pleno funcionamento dos seus atendimentos. Com cerca de 120 profissionais trabalhando no local, o número de pacientes gira em torno de 500 a 600 por dia, em busca de mais de 40 especialidades oferecidas. Então, a ideia é que o complexo realmente funcione como uma estrutura que dê suporte para o paciente em apenas um lugar. Então, hoje a gente está remanejando os fluxos de atendimento para que, por exemplo, uma criança consulte com um médico especialista aqui e saiam com as suas terapias agendadas, que a gente consiga fazer esse manejo em um local só. Aqui no Complexo Santo Agostinho, também tivemos outras duas áreas da saúde muito importantes. Em 1968 a 2019, aqui esteve presente a Casa da Saúde, conhecida também como Hospital do Rimaina, para tratamentos psiquiátricos. No período da pandemia, esse aqui foi o local que a Prefeitura aderiu para o Centro de Reabilitação dos Pacientes que estavam com Covid-19. Sem dúvida alguma é um desafio. A gente tem aí o sonho de conseguir resolver o problema do paciente, ou pelo menos tratá-lo e estabilizado em um local só.
E para isso a gente precisa do apoio da rede inteira, né? Então não é só o Santo Agostinho isolado, né? A gente precisa que todos os outros serviços de saúde funcionem bem para que a gente consiga dar uma resolutividade melhor para o paciente aqui no Santo Agostinho. O complexo fica localizado no distrito do Rio Maina. E para agendar uma consulta, o paciente deve ser direcionado pela unidade de saúde do seu bairro. Como no caso de Wilson Pisoni, que depois de passar por uma cirurgia, vem para o local realizar as sessões de fisioterapia. Sua filha Bárbara Pisoni é quem o acompanha durante o procedimento. O meu pai, ele é atendido aqui porque ele fez uma cirurgia do fêmur, né? Daí ele começou a fazer a fisioterapia, a gente aqui do Rio Maina mesmo. Para nós, assim, ó, ficou bem viável, assim, a localização, que é fácil para mim trazer, e ele gosta muito de vir fazer fisioterapia aqui. Entre as salas de atendimento, existe um espaço que chamou a atenção de Miriam Aparecida. Mãe de 3 filhos, ela lembrou de quando não conseguiu dar o leite materno para suas crianças. Mas se eu tivesse uma salinha dessa, alguém me apoiando, me orientando como que devia ser feito e tudo, eu acho que eu teria conseguido amamentar meus 3 filhos, seria muito melhor para eles, né? Então, isso aí eu achei uma maravilha. Quando eu vi no corredor, eu falei assim, nossa, isso faltou para mim. Além do serviço prestado à mãe, após o nascimento do filho, o Complexo de Saúde Santo Agostinho continua proporcionando o atendimento à criança e ao adolescente. Cuidar dos menores não é uma tarefa fácil, mas para quem ama essa atividade, a experiência pode se tornar incrível. Vanessa Cunha faz parte do setor da saúde da criança e ama a rotina com os pequenos. As crianças são incríveis, assim, eles são verdadeiros, então se eles têm medo eles não disfarçam, mas também se eles gostam do ambiente eles demonstram rapidamente que eles, né, estão sendo acolhidos, estão se sentindo bem. Trabalhar com criança e adolescente é um presente. Por concentrar em um lugar só as equipes especializadas, que antes ficavam espalhadas por toda a cidade, o espaço agilizou os procedimentos de saúde em Criciúma. A estimativa é que aproximadamente 20 mil pacientes sejam atendidos mensalmente no Complexo Santo Agostinho. Segundo o secretário de Saúde do município, a expectativa é que os indicadores deverão crescer ainda mais, se tornando o local referência para outras cidades. Cada vez mais nós queremos que o paciente saia de lá com a situação resolvida, que não tenha que voltar muitas vezes, que a continuidade do atendimento de uma especialidade seja feito por um clínico na unidade de saúde. Então, o complexo ele vem realmente a somar aquilo em que as unidades não conseguem resolver. E falando em saúde, esse mês estamos na campanha Novembro Azul. Em Criciúma tem programação especial durante todo o mês. Nós vamos fazer um contato com a nossa repórter Lea Zongo, que chega ao vivo com essas informações. Lea, conta pra gente, ainda tem ações acontecendo? É isso mesmo, Nicole. E a Prefeitura de Criciúma, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou as ações de conscientização em alusão ao Novembro Azul. Uma campanha que pretende chamar a atenção sobre os cuidados essenciais para a saúde do homem e tomar as devidas prevenções sobre o diagnóstico precoce do câncer da próstata e outros tipos de situações. Nesta última semana, aconteceu a primeira iniciativa das atividades, onde contou com a distribuição de panfletos, informações e orientações sobre a saúde integral no Paço Municipal Marco Rovares. E para você que deseja fazer parte da atividade, ainda vai a tempo, tá? Porque as últimas atividades vão acontecer no dia 20, ainda hoje, né? Até o dia 30, onde todas as unidades básicas de saúde estarão disponíveis, oferecendo consultas gratuitas, vacinações para adultos e teste rápido de HIV, entre outras atividades. Agora volto com vocês da redação, Luiz e Nicole. Obrigado, Lea, pelas informações. E agora a gente sai de saúde para falar de educação. Esse ano o Colegião, aqui em Criciúma, completou seus 50 anos. A escola de ensino público enfrenta diversos obstáculos desde o começo da sua história, dentre eles a reforma geral. Escola de Educação Básica Engenheiro Toledo dos Santos, o Colegião, como é chamado, é uma das instituições de ensino público mais importantes de Criciúma e região. Inaugurado em 1973, a escola já passou por muitas mudanças. Uma das mais marcantes foi no ano 2000. Naquela época, aconteceu em toda Santa Catarina o reordenamento. Então, o Colegião foi a escola que ficou destinada a atender o público do ensino médio. Então, no ano 2000, ele começa
gradativamente a perder os alunos do ensino fundamental, que encerra lá em 2005. Então, um aluno que estava lá no 6º ano, na 6ª série do ensino fundamental, ele vai ter o direito à terminalidade aqui na escola e, obviamente, terminando lá o 9º ano, migra para o ensino médio na própria escola, mas a partir de 2000 nós não tivemos mais matrículas para o 6º ano. Alonso está na escola há 23 anos, exatamente quando o reordenamento aconteceu. Em todo esse tempo, o colegião enfrentou diversas lutas, dentre elas, a queda do número de alunos. As escolas mais próximas, centrais, acabaram retomando o ensino médio e, obviamente, houve esse esvaziamento. Não foi por completo, óbvio, né? Mas houve uma diminuição no número de alunos no colegial. A escola, que tinha quase 3.500 alunos, chegou em 2019 com apenas 748. Essa queda teve um motivo. O recurso que o colegião recebia não era o suficiente para atender tantos estudantes. Não seria uma questão de mau atendimento, mas a condição que as pessoas tinham para fazer o bom atendimento. Então, como nós tivemos de um ano para o outro um aumento exagerado de alunos, inclusive haviam alunos que não estudavam no próprio prédio da escola. O Estado teve que alugar um outro prédio para que os alunos pudessem ter salas de aula para serem atendidos. Mais um dentre tantos obstáculos que a instituição enfrentou ao longo de sua existência. As maiores dificuldades que a gente enfrenta é realmente ter governantes que se preocupem com a educação, que pensem que a educação é, de fato, a que transforma o mundo, que transforma as pessoas. E também, uma das dificuldades que a gente enfrenta é na questão da formação de professores. Há muita falta de profissionais para as áreas da educação. Atualmente, a instituição tem mais de 1.000 alunos e quase 150 funcionários. Porém, desde o início da sua história, não recebeu uma reforma geral. Essa é uma luta de muito tempo. Segundo a direção da escola, 2 projetos de reforma foram enviados ao governo do estado. Até agora, nenhum deles teve uma resposta sobre o prazo para ser executado. Hoje nós corremos riscos de vida por conta da instalação elétrica que nós temos. O governo do estado é sabedor disso, porque não é um problema só do colegião. Algumas pessoas passaram pelo colegião e por lá ficaram, como é o caso da Morgana. Nos anos 2000, ela era estudante e hoje atua como professora. Para ela, a reforma ainda é uma questão importante. Desde criança eu estudei aqui, na época acho que era a 4ª série, não tinha o 5º ano ainda. E a escola do colegião, ele é um ícone aqui, ele é a maior escola aqui do Sul, Mas hoje ela precisa de reforma, assim, na estrutura, assim, elétrica, na ar-condicionado, essas coisas que às vezes não funcionam, A atual gestão continua na busca por essa mudança, mas isso vai além da estrutura física. É também uma batalha por uma educação de melhor qualidade. Então, esta luta que a escola sempre fez foi em defesa da qualidade na educação. E é isso que a gente briga sempre, a gente está na luta sempre. Os professores são cientes e conscientes desta luta. Em nota, a Secretaria de Estado da Educação, por meio da Diretoria de Infraestrutura Escolar do Estado de Santa Catarina, informou que, abre aspas, os projetos de reforma geral da EB Sebastião Toledo dos Santos, em Criciúma, estão em processo de aprovação com a Prefeitura. Enquanto isso, alguns serviços como revisão de cobertura, resolução de infiltrações, revitalização de calçadas e reconstrução do muro já estão sendo executadas por ata de manutenção, fecha aspas. Olha, o nosso jornal está quase acabando, mas antes vamos abrir a janela para olhar como é que está o trânsito lá fora. A gente tem aí imagens da Rua Pascoal Meller, aqui na frente da Unisat, que o trânsito está tranquilo nesse momento, a gente tem poucos carros passando por ali. Vale lembrar que daqui a pouco saem os estudantes da Unisat, das outras instituições aqui do bairro universitário, então o pessoal tem que tomar cuidado, ficar atento, ter bastante paciência na hora de trafegar por ali, de passar e ficar bastante atento ao trânsito, porque é bastante gente realmente saindo nesse horário, principalmente ali pertinho das 9h30 da noite. E o nosso Jornal da Noite chegou ao fim.
Quer rever alguma reportagem? É só voltar aqui no canal do YouTube do Jornalismo Unisatic e acessar essa transmissão. 8 horas, 44 minutos, uma boa noite para você. Boa noite.